Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos de hoje são preparar os alunos para a resolução da aula 14 do 8º ano e aula 15 do 9º ano do bloco 4 do projeto Avalie. Entender a habilidade de reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro, entendendo a habilidade. Aqui, nessa primeira parte, a gente apresenta alguns sinais de pontuação que nós vamos trabalhar hoje e algumas outras notações relacionadas, que são os parênteses e as aspas. Nós vamos focar hoje nesses 5 elementos aqui, a exclamação, a interrogação, as reticências, os parênteses e as aspas. Por que nós não vamos focar em todos os pontos e todas as notações ortográficas? Porque o nosso tempo é curto e esses daqui são os que mais aparecem em exercícios, em avaliações, tá bom? São os mais recorrentes, ok? Então, vamos lá, vamos começar entendendo a habilidade. Nós vamos começar pelo ponto de exclamação, tá certo? Você deve estar dizendo, eu já sei qual é a função do ponto de exclamação. De admiração, espanto, também, mas não só isso, tá, gente? O ponto de exclamação é um sinal de pontuação que tem a finalidade de indicar vários estados emocionais. Não só admiração e espanto, mas também pode indicar alegria, dor, súplica, que é um pedido, um desejo, ok? Então, além do espanto, da admiração, a gente tem esses outros estados emocionais e muito mais, ok? Então, estados emocionais são efeitos de sentidos causados pelo ponto de exclamação, tá? A exclamação é utilizada em frases exclamativas que indicam emoções, como a gente já acabou de conversar. Por exemplo, estou com ódio de você. Eu estou exclamando um estado emocional meu. Estou com ódio de você. Frases imperativas, que são aquelas que indicam ordem. Ana, cale-se agora. Eu estou dando uma ordem, ok? Então, são frases imperativas, também são usadas o ponto de exclamação. E por último, nas interjeições, tá? Nas interjeições. E o que são interjeições? Interjeições são aquelas palavrinhas que expressam sensações. Ai, ui, ufa, opa, certo? Isso são interjeições, ok? A gente tem aqui, ó, ufa, que alívio. Após a interjeição, a gente tem sempre ponto de exclamação, tá certo? Então, quando aparecer uma exclamação, você pode entender que ela traz um estado emocional, uma ordem ou uma interjeição. Vamos para o próximo. Nós temos aqui o ponto de interrogação, utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou para tirar alguma dúvida. Muito fácil o ponto de interrogação. Questionamento, dúvida, pergunta, são as funções do ponto de interrogação. Mas, às vezes, acontece do ponto de interrogação vir acompanhado ou de um ponto de exclamação ou de reticências, tá? Então, nós vamos ver agora essas outras formas de utilizar a interrogação. Aqui nós temos a interrogação com a exclamação. A interrogação aliada à exclamação geralmente é utilizada quando fazemos uma pergunta e ao mesmo tempo afirmamos algo. Vamos ver o exemplo.
No sábado, vamos ao restaurante e depois para o aniversário da sua mãe. Podemos combinar dessa forma? Vejam que eu estou afirmando e perguntando. Podemos combinar dessa forma? No meu ponto de vista, tá ótima essa forma. Aí eu jogo a pergunta. Eu estou afirmando que no meu ponto de vista tá bom a gente ir para o restaurante, depois para o aniversário, mas aí ao mesmo tempo que eu afirmo que para mim está bom dessa forma, tá combinado, eu jogo a dúvida, a pergunta para outra pessoa. Então, quando a gente tem aí uma interrogação seguida de uma exclamação, eu estou afirmando algo e perguntando ao mesmo tempo. Outra forma da interrogação aparecer: interrogação com reticências. As reticências são utilizadas após a interrogação, quando a pergunta feita tem uma certa hesitação. E o que seria hesitação, gente? Hesitação é como se fosse uma dúvida, uma pausa, tá? Meio que você não sabe o que é o próximo passo, ok? Vamos ver o exemplo. Te liguei ontem, mas você não atendeu. Você estava dormindo? Vejam só, eu tenho uma hesitação, uma pergunta e uma hesitação. É uma pergunta, a minha dúvida, com uma pausa dramática, tá? Eu dou aí uma pausa, ok? Então, para isso que serve a interrogação com as reticências, ok? Vamos para a próxima. Que a gente tem as reticências. Primeira função das reticências: indicar suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Isso vocês já sabem, vocês já conhecem, que as reticências servem para indicar uma suspensão ou uma interrupção de ideia ou de pensamento. Vamos ver o exemplo. Ele disse que não queria, mas eu dei aí uma suspensão ou uma interrupção, houve uma interrupção do que eu estava pensando, ok? Nada disso teria acontecido se você sabe. Suspensão, tá? Tem um corte aí, uma interrupção do meu pensamento. Nada disso teria acontecido se você sabe. Vamos lá. Segunda função das reticências, para indicar hesitações. Hesitações é aquela dúvida, aquela pausa dramática, tá certo? É aquela história de você ter medo de falar, tá bom? Então, vamos lá. Daí ele pegou, como se diz mesmo? Uma boina. Eu estou hesitando na minha ideia. Estou dando uma pausa. Vejam só que essa hesitação é para que eu pense no que eu estou processando para ser dito, tá? Daí ele pegou, como se diz mesmo? Uma boina. Ok? Aqui a gente tem uma hesitação. E por último, as reticências podem indicar continuidade. Minha mãe foi à feira e comprou alimentos, carnes, frutas. Olha aqui, ó. Aqui, nessas reticências, eu dou a entender que ela comprou mais coisas. Cereais, biscoitos. Eu dou a entender produtos de higiene. Eu dou a entender que tem uma continuidade. Que a mãe dela foi à feira e comprou muitas coisas, ok? Então, vamos lá. Próximo, aspas. Primeira função das aspas. É usada em citações, declarações, transcrições. Olha aqui, ó, o exemplo. O autor destacou em seu texto esse cenário. Talvez seja um dos maiores desafios que teremos nos próximos anos. Vejam só que eu estou
colocando aqui entre aspas a fala do autor, a transcrição, a declaração do autor. Está aqui entre aspas. Segunda função das aspas, quando desejamos marcar uma ironia ou destacar uma palavra ou expressão. Exemplo, os filhos dele são super educados. No final da festa foi uma briga danada. Quer dizer, esses super educados aí é uma ironia. Ela estava querendo dizer que os filhos eram mal educados, ok? E por último, nós temos aqui, quando desejamos enfatizar o sentido de alguma palavra ou expressão. O não que eles escutaram foi bem claro. Vejam só que eu estou querendo destacar o não, tá certo? Ainda tem mais uma, quando utilizamos estrangeirismos, neologismos e gírias. A equipe de avaliadores entregará o feedback na próxima semana. Vejam que a palavra feedback indica aí um estrangeirismo, é uma palavra da língua inglesa, tá? Por isso que está entre aspas. Aquela gente é um bando de falciane. Vocês já ouviram falar essa expressão, falciane? Pois é, essa expressão, falciane, essa palavra é um neologismo. O que é neologismo? São palavras que foram inventadas, são palavras novas. Falciane foi uma palavra inventada recentemente, que é aquela pessoa falsa, tá? E por último a gente tem aqui, ó, Carlos foi só laranja naquele esquema. Eu estou fazendo aqui uma gíria, né? Laranja, tá bom? Para dizer que ele era uma pessoa inocente que foi colocada aí em um rolo, em um esquema, em algo ilícito. Entenderam a função das aspas? As aspas, elas são um pouquinho mais difíceis porque elas têm mais funções. E a gente tem aqui os parênteses, que é o mais simples de todos esses, tá? Os parênteses, usados para dar explicações, fazer observações acessórias, comentários ou reflexões. Os conselhos dispensáveis do primo deram no que deram. Vejam só que aqui a gente tem um comentário, tá? Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Vejam só que aqui a gente tem um comentário acessório, uma observação acessória, que está só para complementar que a bolsa e o sapato eram caros, tá? E aí, para a gente continuar a nossa aula, nós temos a resolução guiada de questões. Vamos começar aqui com Dia do Leitor, 7 de janeiro. Vamos ler juntos? É dia de dar parabéns a você, que provou ser um bom leitor das minhas histórias. Hoje é o seu, o meu e o dia de todos que amam ler. O Ziraldo sempre diz que ler é tão necessário quanto respirar, comer, dormir e beber água. Você fica um dia sem comer? Não. Então, também não deve ficar nenhum dia sem ler. Comemos para alimentar o corpo e lemos para alimentar nossa alma e fazer crescer nossa criatividade. Quem lê vive melhor e para exercer qualquer tipo de profissão, nós temos que ler muito para sermos profissionais mais competentes. Em comemoração, dê um grande beijo em você, pode ser no espelho mesmo, e outro no seu livro predileto, e festeje o dia de hoje lendo histórias bem legais. Vamos lá a nossa pergunta. No trecho, pode ser no espelho mesmo. Os parênteses foram usados para letra A, fazer um deboche, letra B, indicar um comentário do autor, letra C, uma passagem de outro texto, ou letra D, mostrar uma opinião do autor. Vejam só que o item está perguntando sobre os parênteses, tá? Onde é que estão esses parênteses? Lá na penúltima linha do texto. Pode ser no espelho mesmo.
esse parênteses foi usado para quê, gente? Vejam só que os parênteses, eles podem apresentar uma explicação, um comentário ou uma reflexão. Qual das nossas alternativas se encaixaria numa explicação, num comentário ou numa reflexão? A letra B. Aqui nós não temos uma explicação sobre o beijo ou sobre a comemoração. Aqui nós temos um comentário do autor. Você pode se beijar olhando no espelho, através do espelho, tá? Então, nós temos a letra B como alternativa correta, ok? Próxima questão, profissão de criança. Vamos ler juntos. Criança adora ser herói e quer ser tanta coisa que até dói. Quer ser bombeiro, policial, delegado, médico, dentista, engenheiro, advogado. Nem falo em jogador, porque todos querem jogar. Um quer ser cantor, porque gosta de cantar. Se pega um trem, logo quer ser maquinista. Quando vê um caminhão, sonha em ser motorista e viajar por esse mundão. E assim segue a criança, sempre mudando de profissão. Vamos ao item. No trecho, policial, delegado, médico, dentista, engenheiro, advogado, as reticências indicam que existem outras profissões para seguir, que um trecho do texto foi excluído, que tem uma interrupção do pensamento ou uma passagem que causa suspense. Vejam só que aqui nesse item nós temos requerendo sobre as reticências, tá? Onde é que tá no texto? Tá aqui destacado. Quer ser bombeiro, policial, delegado, médico, dentista, engenheiro ou advogado. Quais são as funções das reticências? Hesitação, suspensão, continuidade. Vejam só que aqui nós não temos uma hesitação, nós não temos uma suspensão, interrupção do pensamento. Aqui nós temos continuidade, tá ok? Porque eu estou dando a entender que as crianças podem ser e querem ser tantas outras opções. Eu colocaria aqui professor, eu colocaria aqui jogador de futebol, veterinário, tá bom? Então, tantas outras opções. Qual das nossas alternativas se encaixaria com essa de continuidade? Seria a letra A, que existem outras profissões para seguir, ok? Então, nós temos como resposta certa a letra A. E vamos para o resumo da nossa videoaula. Primeiro, os sinais de pontuação têm uma função. A função da exclamação é expressar sentimentos, admiração, alegria, dor, pedido, medo. A função do ponto de interrogação é perguntar, mas se ele vier acompanhado de uma exclamação, sua função pode ser afirmar durante a pergunta. Ou quando a interrogação vem juntamente com as reticências, temos uma hesitação com um questionamento. A função das reticências são hesitação, suspensão e continuidade. A função das aspas são citação, marcar uma ironia, destacar uma palavra ou expressão, destacar um neologismo, um estrangeirismo ou gírias. E por último, a função dos parênteses é principalmente para marcar explicações, comentários e reflexões. Aqui a gente tem uma atividadezinha do Fixando Mais. Essa atividade está pedindo para que você veja a função dos parênteses, o efeito de sentido dos parênteses, tá? A segunda questão vem pedindo o efeito de sentido do ponto de exclamação, a função do ponto de exclamação nesse primeiro verso, tá? Meu Deus, como é engraçado, ok? E, por último, para a gente finalizar a aulinha de hoje, nós temos aqui o ponto de interrogação, bem facinho, tá certo? Boa sorte e até a próxima!